Muito bem. Abrindo o software da TA, vai no menu Abrir e seleciona o gráfico que você quer plotar. Dá um OK. Vai aparecer essa janela, é só clicar OK novamente. E o gráfico vai surgir na tela. Vou ampliar para poder trabalhar melhor. Nós vamos primeiro de tudo fazer a separação das curvas. Então, vem em Gráfico, Data Limits, Cursor. Você vai posicionar o cursor no início do gráfico, onde inicia o primeiro aquecimento. E vai posicionar o cursor no final do primeiro aquecimento. Coloca o cursor do lado de fora da marcação, vem com o botão direito do mouse e clique em Accept Limits. Ele vai cortar a curva. Primeira coisa é procurar se há uma TG, temperatura de transição vítrea. É uma mudança na linha de base, como essa que está sendo demonstrada aqui. Seleciona o cursor TG, Glass Transition, e traz as marcações no início da mudança de linha de base e no final da mudança de linha de base. Com o botão direito do mouse, do lado de fora das marcações, clique em Accept Limits. A temperatura de transição vítrea é essa temperatura média. Com o cursor Integrate Peaks Linear, você vai marcar a temperatura de cristalização, que é esse pico exotérmico, se houver na sua amostra. Marque o início e o final do pico, clique do lado de fora das marcações com o botão direito do mouse em Accept Limits. A temperatura do pico é a temperatura de cristalização, e esse valor aqui, em joule por grama, é o ΔH de cristalização. São valores importantes também. O mesmo comando você vai usar para marcar a temperatura de fusão. Novamente, posicione o cursor no início e no final do pico. Clique com o botão direito do mouse em Accept Limits. E você vai ter a temperatura do pico, que é a temperatura de fusão, e esse valor aqui em joule por grama, que é o ΔH de fusão. Todos são valores importantes para a nossa análise. Se você quiser salvar esse gráfico só com o primeiro aquecimento, venha com o botão direito do mouse sobre os dados, delete os dados depois de anotar na tabela. Mude as informações das legendas. Então, vem aqui em Gráfico, Options, e coloque as legendas em português. Então, Heat Flow é fluxo de calor. Mantenha as unidades. Temperature, temperatura. Dá um OK. Se você quiser, você também pode melhorar as escalas. Reescala, manual. Eu vou começar aqui de menos 50 a 200 graus. Dou um OK. Melhorei a escala. E aí você vai vir em Arquivo, File, Save Session. Você vai salvar só esse aquecimento. Tem que salvar com outro nome. Então, eu vou lá no mesmo lugar onde eu tinha esse gráfico e vou salvar, então, como o mesmo nome da amostra, mas eu vou incluir a informação primeiro, aquecimento. Salvar.